através dos louvores, da oração de início. E eu te peço, continua falando conosco, Pai. Deus, livra-nos de toda a influência do mal, livra-nos de todo espírito contrário, que toda a ação do inimigo seja agora frustrada e varrida deste lugar em nome de Jesus. Nós só queremos sentir a tua doce presença, Senhor. Pai, cerca este lugar com o teu poder, com os teus anjos, cobre-nos, Senhor, com o teu sangue, Jesus, cobre a rede elétrica deste lugar, cobre, Senhor, a rede de internet, aqui, nas casas, nos carros, nos hospitais, nas penitenciárias, onde quer que alguém esteja nos ouvindo, Senhor. Que a voz possa chegar limpa e audível aos seus ouvidos, Senhor. Pai, que haja paz nessas ruas, Senhor. Coloca teus anjos, Pai, à frente deste altar, como um escudo, como uma cerca viva, Pai. Que a minha mente seja protegida pelo teu Espírito, Senhor, e pelo teu capacete, para que eu não venha vaguear, para que aquelas intenções que vêm do coração humano não possam atingir a minha mente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja um tempo onde o teu poder prevalece sobre todas as coisas. Usa-me, Senhor, usa-me, Pai, e que possamos ser abençoados pela tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Não sei você, mas eu estou feliz, amém? E não é por falta de... E não é por falta de problemas, não é? Mas é pela certeza que Cristo está conosco, não é? Me avisaram aqui o ponto de ouvido, tem que orar pelos aniversariantes. É hoje? É mesmo, né? Rapaz, mas realmente o tique e o teco não está funcionando mais não. Tem alguém fazendo aniversário, irmãos? Hoje, durante esse mês de casamento ou de nascimento, se tiver, só vem aqui que a gente quer orar por você, não é? Se não me lembram... Oi? Mas o que... ele é do que? De casamento? Mas amém. Aleluia. Estenda suas mãos para cá por um minuto, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos a vida, Pai, dessas pessoas, Senhor. Deus, algumas comemorando aniversário de nascimento, outra comemorando de casamento, mas todas estão vivendo mais um ano na tua presença. Por isso, Pai, que toda sorte de bênção em Cristo Jesus esteja sobre a vida delas, Senhor. Livra de todo homem mau, de toda mulher mau, de toda intriga, de toda confusão. Livra, Senhor, de tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, a semente que vem de Ti na vida delas, Senhor. Que elas cresçam, que elas prosperem, que elas vivam o que o Senhor tem para elas nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos não somente elas, mas toda a sua casa, Senhor, toda a sua família, Pai. Que em nome de Jesus elas vivam e vejam o Teu poder todos os dias sobre elas, fluindo nelas e através delas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Voltamos aqui agora, né? Voltemos. Não é? Tem até um louvor que diz assim, né? Voltemos ao Senhor, né? Aleluia. Irmãos, nós estamos falando esse mês sobre chamados para servir a Deus, amém? Mas existe um chamado para servir a Deus também através das ofertas, amém? Nós somos chamados a servir a Deus através das ofertas, sendo um mantenedor da sua casa. E é interessante, irmãos, que não sei porquê, não é? Porque isso é algo muito antigo, dentro de muitas igrejas, criou-se uma ideia que Deus não gosta de quem fica rico. Mas é engraçado que era Deus que enriquecia os seus servos. Então é meio contraditório, não é? Que quem é rico não vai para o céu. Criou-se essa ideia. Quando na verdade o problema é quando você coloca a riqueza em primeiro lugar e não a Deus. E é algo tão incrível, irmãos, que segundo as pesquisas, os estudiosos,
mais ou menos 2.300 versículos fala sobre oferta, sobre dinheiro na Bíblia. É muito versículo. Agora, pasme, somente 308 fala sobre amor e 167 sobre salvação. Olha que coisa maluca. Porque uma coisa é fato, irmãos, você pode falar para mim, para quem você quiser, que nada te abala, mas quando acaba o dinheiro, que a pulguinha atrás da orelha começa a pular, pula. Que você começa às vezes até blasfemar contra Deus. Mas Deus não falou? Deus não disse que ia me dar? Todo mundo fala, mas irmãos, quem é que vive sem dinheiro? Se você depende do dinheiro, se você mora num país capitalista, todo mundo precisa. E é incrível porque Deus nos chamou para servir através das ofertas. Não dá para citar 2.300 versículos em meia hora, amém? Então, nós veremos poucas coisas. Mas é interessante, irmãos, que isso é algo tão sério, que o apóstolo Paulo falou muito sobre oferta. Quando você lê a segunda carta aos Coríntios, o capítulo 8 inteiro, praticamente, Paulo aconselha, incentiva, né, aquele povo a ser dadivoso, a ser ofertante. Porque, irmãos, entenda uma coisa, o segredo de receber é dar. E o nosso problema é que nós só queremos receber, não queremos dar. Como diz Salomão, não é? A sanguessuga tem 2 filhas, me dá, me dá. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Você vê Paulo falar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, também sobre contribuir generosamente, sobre aquele que semeia pouco, colhe pouco, cada um contribua segundo propôs no seu coração, com amor, com alegria. Porque parece que ofertar na igreja, você está cometendo um pecado. Existem tantas pessoas hoje, principalmente na internet, dizendo que é um absurdo você ofertar, você dá seu dinheiro para a instituição e que não sei o quê. Mas é engraçado que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa. Não é? Tudo tem um propósito. Paulo fala, irmãos, no capítulo 8 de 2 Coríntios, que você precisa entender que você tem que dar segundo a medida que você tem. A pergunta é, como terei se eu não dou? Porque quanto mais eu dou, mais eu tenho. Essa é a matemática da coisa espiritual, não é? E aí você vê na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo falando sobre uma oferta para aquele povo levantar-se para os irmãos de Jerusalém. E Paulo vai falando, aí no versículo 12, irmãos, ele diz assim, 2 coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. É um ministério. Existe aquele que oferta e existe aquele que tem a oferta como ministério em sua vida. Olha onde vai a coisa, irmãos. Por isso que você não pode julgar ninguém. Nem todo mundo tem ou quer esse ministério. Que quando você faz isso, você supre as necessidades do povo santo e você expressa com alegria sua gratidão a Deus. E aí no verso 13, Paulo diz que quando você faz isso, você está obedecendo às boas novas de Cristo. Então também ofertar é obediência. E assim nós caminhamos. Aí talvez você diga assim, pastor, mas esse texto aí está falando que foi levado um dinheiro para o povo de Jerusalém. Então, se é assim, como diz o povo hoje, principalmente na internet, porque hoje é fácil ser profeta e pastor de internet, né, irmãos? Ninguém te conhece. Você faz um videozinho lá, diz que Jesus é bom e está tudo certo. Então você não precisa ofertar na igreja, você pode ofertar onde você quiser. Você pode. Mas, se você realmente entende o chamado de ofertar, de manter a casa de Deus, você nunca deixará de fazer uma oferta na casa do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, e não dá para entrar nisso porque é muito longo.
Oferta na Bíblia não era os 10 centavos que sobrava do pão. Oferta na Bíblia normalmente era maior do que o dízimo que uma pessoa dava. Não era qualquer coisa. Não era aquele aquele nem tem mais, né? A nota de R$1, agora é de 2, amassado. Não era isso. Oferta era algo muito profundo. Infelizmente foi banalizado nos dias de hoje. Mas será que eu posso fazer assim então? Fazer de qualquer jeito? É engraçado que lá em Atos 5, abre lá, Atos 5, verso 32. Olha que coisa incrível. Irmãos, como a Bíblia fala de oferta. E é um dom. Nós veremos que é um dom. E ninguém busca esse dom, irmãos. Atos 5,32 diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro a quem, irmãos? O que está escrito aí? E levava o dinheiro a quem? Atos 5, verso 35. E levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Quem era responsável em administrar o que deveria ser feito ou para onde iria o dinheiro eram os apóstolos, ou seja, os responsáveis da igreja. É Atos 4? Perdão, eu coloquei Atos 5. É Atos 4? Então vocês estão ligeiros, hein? É porque Atos 5 já começa Ananias e Safira. E eu acho que eu pulei. Então, eles eram responsáveis. Tudo que as pessoas ofertavam, algumas versões dizem assim que ele depositou aos pés dos apóstolos. E aqueles homens eram responsáveis em dirigir as coisas. Irmãos, isso é muito simples de entender. Se alguém te pede ajuda, fala assim: olha, tem como você me ajudar com uma cesta básica? E você fala assim: olha, eu não consigo. Mas quando você comunica isso à igreja e cada um traz uma coisa, rapidinho você levanta 2, 3 cestas básicas, sim ou não? Então, a igreja, ela também, se você olhar o Velho Testamento, o templo do Senhor também era um depósito. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas que ensinam, irmãos, porque isso só alimenta a avareza e a mesquinharia que existe dentro de nós. Isso é perigoso. Agora, eu quero começar com você, lá em Filipenses 4,19. Nós veremos algumas passagens de pessoas que ofertaram e o que isso gerou na vida dessas pessoas. Amém? Paulo fala algo incrível aqui em Filipenses 4,19. Abram aí. Filipenses capítulo 4, verso 19. É uma passagem para alguns muito conhecida. E foi até falado aqui no domingo passado. Diz assim: E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Irmãos, riquezas, no grego, a palavra aqui que você lê como riquezas,
é uma palavra chamada ploutos. E essa palavra significa tão rico que não conseguia mensurar ou calcular quanto dinheiro tinha. Porque a sua riqueza estava constantemente crescendo e crescendo. Paulo estava dizendo que a atitude do povo de Filipos em fazer aquela oferta voluntária, e era uma oferta tão grande que supria todas as necessidades de Paulo e de todos que Paulo auxiliava. Era muito dinheiro. E ele está dizendo assim: olha, vocês terão tanta riqueza, e essa riqueza estará constantemente crescendo e crescendo e crescendo. Irmãos, existe uma expressão que é usada hoje. Se você talvez pegar uma nova versão de Bíblia e estiver escrito assim, que esse mesmo Deus que cuidava de Paulo, faria você ser podre de rico, não está errado. Porque essa palavra no grego, ela tem esse sentido. Paulo estava dizendo que aquela igreja ia ser podre de rica. Aquelas pessoas, elas teriam, e esse dinheiro estaria sempre crescendo. E para se crescer e para se fazer dinheiro, você precisa de sabedoria. Porque senão você ganha hoje, amanhã você não tem nada. Mas quem tem a sabedoria de Deus para administrar riquezas, irmãos, e é um dom de Deus, ele consegue sempre fazer de um pacote de bala um supermercado. Se você olhar a história de muitos homens aí, começaram com nada e fizeram grandes impérios, e tudo crente. Como é que o William Colgate ia para o inferno, se Deus não gosta de rico? Se foi Deus que fez aquele homem ser rico, e esse homem foi responsável por 70% de todo o missionário que foi enviado dos Estados Unidos para o resto do mundo durante 2, 3 décadas. Porque aprenda uma coisa, irmãos: alguém tem que ganhar para poder manter a igreja. Se só tiver sacerdote na igreja, a igreja acaba. Precisa ter homens ricos, mulheres ricas, pessoas que prosperam, para que possa manter a igreja. É um chamado também. Salomão diz que as riquezas é um dom de Deus. É um dom. E é interessante, irmãos, porque essa palavra usada aí, ploutos, ela descreve uma riqueza de Deus que Deus tem disponível para suprir qualquer necessidade. Que Deus tem riquezas e riquezas no mundo espiritual de forma massiva, que não tem como se esgotar. Por mais que Ele te dê, não tem como esgotar as riquezas de Deus. E tudo isso, Deus, através de Cristo, Ele quer entregar a nós. Irmãos, você acha que Deus, Ele prefere entregar uma riqueza, uma empresa nas mãos de um ateu ou de um servo dele? Aí é que está. E pasmem, viu? Até os ateus, muitos deles que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, eles admitem que se você quer ter base de como ficar rico, leia os Provérbios de Salomão. Os Provérbios de Salomão são usados em palestras motivacionais de como alcançar riquezas. E Deus deu sabedoria a Salomão, para Salomão escrever para quem? Para o ateu ou para nós? Sabedoria, irmãos. Então Deus, irmãos, tem. Ou seja, quando Paulo diz que o Deus que cuidava dele ia suprir com riquezas aquele povo, Paulo estava dizendo: olha, o que vocês precisarem, Deus sempre dará abundante, 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 é algo inesgotável. E o único lugar que é mencionado essa bênção é aos Filipenses, que Paulo libera essa bênção. Em nenhuma outra carta tem. Por quê? Porque foi algo voluntário.
A oferta, ela move o coração de Deus, irmãos. Porque se tem uma coisa que mexe com o ser humano, é a ideia que ele tem que dar alguma coisa que ele tenha. Porque a nossa ideia sempre é meu, porque não sei o que, é meu. Você nunca quer abrir mão de nada. Agora, olha outra coisa interessante. Mateus capítulo 2, verso 11. Abram aí. Mateus capítulo 2, verso 11. Olha que coisa interessante. Porque ofertar é muito mais, irmãos, do que você entregar algo. Esse entregar é o físico, mas o que isso simboliza no mundo espiritual é algo que nós às vezes não temos dimensão de como acontece. É aquela história, né, irmãos? Quantos de nós não queremos nem sequer ofertar um pouquinho do nosso tempo para Deus? Nem o nosso tempo. Mateus 2,11 diz assim: e entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ofertar é um ato de adoração. Quem não tem prazer em ofertar, não entende o que é adorar a Deus. É um ato de adoração. E nós veremos mais para frente outra passagem que fala sobre, ao invés de falar ofertar, falar adorar. Se você tem o coração preso e não consegue fazer um voto com Deus, não consegue ofertar algo que te custe, como disse Davi, eu não darei ao meu Deus nada que não me custe nada. Algo que realmente transcende o humano. Você ainda não entendeu o que é adorar a Deus. Porque não basta chegar na igreja e dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Esses homens aqui, eles se prostraram, adoraram e ofertaram. A oferta é algo tão sério que Jesus disse o quê? Se você tiver algo contra alguém, vá se consertar com ele. Senão a tua oferta também fica meio manchada. Outra passagem interessante, irmãos. Mateus 26, verso 6. Abram aí. Mateus capítulo 26, verso 6. Olha outra passagem interessante. Como a Bíblia fala sobre pessoas que foram voluntárias em ofertar, irmãos. Mateus 26, verso 6. E notem, até agora basicamente eu só usei o Novo Testamento. Para não ficar aquela conversinha que a lei, irmãos. Mateus 26, 6 diz assim: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Alguém já ficou indignado com você, irmãos? Porque você ofertou, sei lá, o seu salário todo na igreja, sei lá o que você já fez. E aqui está dizendo que os discípulos, lá no outro, em João, vai dizer que era Judas, não é? Porque sempre tem um Judas perto de você, tome cuidado. Sempre tem alguém que quer contrariar o mover de Deus na sua vida. Eles ficaram indignados. Quem ficou indignado? Não foi o mundo, foram o povo, foram os crentes. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Tão nobre, né, irmãos? Não é assim que se ouve na internet? Onde já se viu? Dar dinheiro na igreja? Você não podia ajudar uma ONG? Não sei o quê? Irmãos, é tudo Judas.
E qual foi o final de Judas? Foi para o céu? Judas foi para o céu, irmãos? Porque agora a gente também não pode mais falar que a Bíblia condena ninguém, né? Que diz que você não pode julgar ninguém. Irmãos, nós estamos vivendo realmente o fim dos tempos. Jesus, o perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Opa! Ofertar é bom para quem, irmãos? Quem é que se alegra com isso? Eu pensei que era o pastor que ficava rico. Interessante, né, irmãos? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Ou seja, a tua oferta também é algo profético. Talvez você nem tenha noção do que ela representa. Deixa eu dizer para você, quantas vezes estava a gente orando, buscando em Deus na madrugada: Senhor, as finanças, meu Deus, tem misericórdia, como é que nós vamos pagar esse mês? E aí eu vou, abro a conta da igreja, está lá uma oferta de 10 mil reais. E pasme, de gente que nunca pisou o pé nessa igreja, não sabe nem como é que chega aqui. Aí eu pergunto: será que Deus está abençoando essa pessoa? Profeticamente, isso é profético, irmãos. Quando Deus te leva a fazer algo, faça, porque você não sabe o que aquilo representa para Ele. E automaticamente Ele não deve nada para ninguém. E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades com riqueza. Essa é a questão, irmãos. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Irmãos, você será lembrado para sempre, por Deus e por pessoas. Seu nome fica na história de Deus. Ofertar é sinônimo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque aqui era Maria, irmã de Lázaro, e ela estava grata pelo que Jesus fez na vida de seu irmão Lázaro. Então ela estava alegre, agradecida, porque Deus tinha ressuscitado Lázaro. E como gratidão, ela pegou um perfume. Quando você ler essa passagem em outro evangelho, dirá que 300 denários, não é? Era muito dinheiro. Um denário era o equivalente ao que um homem ganhava como trabalhador braçal. Então vamos colocar hoje 80 reais. Multiplica por 300. Era o valor do perfume. Era um perfume que normalmente as mulheres, principalmente as menos abastadas, elas iam juntando dinheiro, juntando para comprar, para usar na sua noite de núpcias. Ela pegou o que ela tinha de mais raro para ungir Jesus, algo profético que talvez não, ela nem imaginava que Jesus, ela estava preparando Jesus para ir para a cruz. É muito profético, irmãos. Então, assim, ofertar é sinônimo de gratidão. Quando você é dadivoso, quando você não tem pena de entender que tudo o que você faz não é nada perto do que Deus fez por você. Outra passagem interessante, irmãos. Atos 10, verso 4. Atos 10, verso 4. Eu procurei pegar mais coisas do Novo Testamento. Irmãos, entenda, eu não tenho problema com o Velho Testamento. Mas, normalmente, os mesquinhos e avarentos e os Judas, eles sempre usam a ideia que o Velho Testamento não vale mais. Então, vamos para o Novo Testamento. Porque, irmãos, o Velho completa o Novo. Jesus não ensinou nada de novo, Jesus só trouxe a revelação do que seria o Velho Testamento.
que as pessoas distorceram e fizeram de uma lei espiritual uma lei humana. Essa é a questão. Atos 10, verso 4 diz assim: temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Algumas versões dizem suas obras de caridade. Então a sua oferta sobe até Deus, e Ele guarda na memória. Você nunca será esquecido. Vai no verso 34. Diz assim, Atos 10, 34. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Deus não tem filho predileto. Amém? Então, se um prospera e o outro não prospera, onde é que está o problema? Todo mundo vai ficar rico? Não. Porque nós veremos que prosperidade não é só dinheiro. Mas todo servo e serva de Deus, por maior que sejam os problemas que ele enfrenta, deveria viver a prosperidade do Senhor. Problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. Um dia você tem o que comer, outro dia você não tem. Paulo disse, você viver na bonança e viver na escassez. Mas uma coisa é fato, que na escassez, você sabe que Deus está com você e que aquele deserto vai passar. Porque Ele não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Enquanto em todas as nações, Ele aceita aqueles que o temem e o fazem o que é certo. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Olha só, irmãos. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre gentios, pois o ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor àqueles que sejam batizados agora, que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Irmãos, ofertar é sinônimo de salvação para você e sua casa. Aquele homem não era cristão. Provavelmente ele era um adorador dos deuses romanos, porque ele era um centurião romano. Normalmente um soldado romano adorava Marte, não é? O deus da guerra. Mas aquele homem também era temente ao Deus do povo judeu. E ele era um homem caridoso. Já não era normal um centurião, um homem de guerra, ser caridoso. Mas ele era. E aí ao ponto de atrair Deus de tal forma, que Deus envia um anjo para falar com ele, dizer para ele o que ele deveria fazer. E depois disso, aquele Pedro chega naquele lugar e fala de Deus e diz: olha, vejo que Deus não tem filhos favoritos. E além de receber salvação, porque não foi somente ele, foi todos que estavam naquela casa. Além disso, ainda foram batizados com o Espírito Santo. Irmãos, quem tem um coração dadivoso, sempre transborda de alegria e unção do Espírito. Eu não sei você, irmãos, mas você já se sentiu bem quando você ajuda alguém? Uma sensação boa, mesmo que depois o infeliz te dá uma punhalada, mas aquela sensação boa porque você fez alguma coisa boa. Porque isso faz você transbordar. Então ali, a atitude de Cornélio, irmãos, trouxe salvação para ele, para a casa dele, ainda trouxe o batismo com o Espírito Santo. E qual era a atitude de Cornélio? Era um homem caridoso, que dava ofertas, esmolas, vamos dizer assim, às pessoas que precisavam. Porque como romano, ele não poderia entrar no templo.
Se ele pudesse, com certeza ele ia dar dinheiro lá no gasofilácio do templo. Mas ele não poderia dar. Olha outra coisa interessante, irmãos. Outro versículo interessante. Imagine se fosse para falar dos 2.300, hein? Eu tenho coragem, irmão, de ficar assim uns 10 dias só falando de dinheiro. É gostoso falar de dinheiro, irmãos. Porque isso dá uma motivação. Por que os caras estão ganhando dinheiro, os coach? Porque eles motivam você a ficar rico. E você paga ainda, eu faço de graça. Você paga só para ouvir o cara dizer como é que você faz para ficar rico. A Bíblia te dá isso tudo de graça. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 6. Vamos lá, no clássico de Salomão, irmãos. Isso aqui é um clássico de Salomão. Eu acho que todo crente já ouviu ou conhece. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 1. Se você terminou como eu hoje, está aí nessa meta aí do leitura em um ano, não é? Amanhã você irá ler o que eu vou ler para você hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 6, diz assim: na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Como ofertar atrai a presença de Deus, irmãos. É uma coisa incrível. Deus disse a Salomão, verso 11, vai comigo lá no 11. Segundo Crônicas 1:11. Deus disse a Salomão, uma vez que esse é seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama. O cara é inteligente, né, irmãos? Antes de ter sabedoria, ele já era inteligente. Porque não adianta você ganhar na Mega Sena, você tem que sabedoria para administrar, senão daqui 3 anos você está pobre. E o pior, está mais pobre do que era, porque você vai gastar até o que não tem. Mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve, nem jamais terá. Salomão superou Davi, irmãos, em riqueza. E olha que Davizinho juntou dinheiro, hein? Agora que coisa interessante, né, irmãos? Quando Deus dá essa sabedoria para Salomão, quando você lê essa passagem no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, lá no verso 16, porque até o verso 15 é a mesma passagem. E aí Salomão pede sabedoria, Deus disse que ia dar, mas aparentemente parece que não aconteceu nada, porque criou também essa ideia em nós, que quando Deus fala que vai fazer algo em nossas vidas, é como um pozinho de piripimpim, você tem que sentir uma coceira, um arrepio, você tem que sentir alguma coisa. Salomão aparentemente acordou daquele sonho, daquela visão, e parece que não aconteceu nada, mas no versículo 16, do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, você verá o julgamento da criança entre 2 prostitutas. E as duas chegam lá com um menino dizendo, o filho é meu, a outra diz, não, o filho é meu. Se fosse hoje era muito fácil, era só fazer um teste de DNA. Mas naquela época não tinha teste de DNA. Então ficou aquela história, é meu, é meu, é meu, não é meu. Salomão diz, então vamos cortar o menino no meio. A verdadeira disse, não, pode ficar, dá um menino para ela. E Salomão disse, então você é a mãe. A ficha de Salomão começou a cair, que ele já tinha uma sabedoria que os outros não tinham. Então, quando Deus disse que daria sabedoria, conhecimento e riqueza, muito maior do que qualquer outra pessoa, ele acorda, continua os seus afazeres, parece que não aconteceu nada. Mas hoje, quando alguém diz, eis meu servo, se você não sentir um negócio, Deus não está fazendo. Nós misturamos emoções com espiritual. Mas quando isso ocorre, Salomão começou a perceber, e a partir daí,
começou a dar conselhos, e as pessoas vinham de todos os lugares, e Salomão começou a ser diferente de todos. Os sábios iam até Salomão para conversar com Salomão, porque Deus disse que daria a ele. E é interessante, Deus não disse: Salomão, me oferta 1000 ovelhas, 1000, não. Partiu de quem? De Salomão. Salomão era perfeito, irmãos? Nunca foi. Bichinho sem vergonha era o tal de Salomão. Porque nós confundimos as coisas, irmãos. Não confunda prosperidade com ir para o céu. Mas é bom, né, irmãos, ir para o céu e ter prosperidade, sim ou não? Como dizia meu finado pai, Deus no céu, saúde e dinheiro na terra. E está acabada a conversa. Não quero mais conversa com ninguém. E é uma verdade, irmãos. Salomão não era perfeito. Pelo contrário. Salomão adorava, fazia sacrifícios nos montes para outros deuses. Salomão fez muita coisa errada. Mas esse lado de Salomão era muito dadivoso a Deus. Agora, olha que coisa interessante. Vai lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 5. Lembra? O meu Deus suprirá. E a palavra ali significa ser podre de rico, de riqueza sobre riqueza. Olha o que Deus diz, Deus fez. Lembra? Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Deus disse e falou: pede o que você quer, e pediu sabedoria. Deus disse: vou te dar sabedoria, conhecimento, e ainda vou te dar muita riqueza. Olha aí, algum tempo depois, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 5, diz assim: o rei Salomão apresentou um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo do Senhor. Ele oferece 1000 diante da tenda onde estava a arca da aliança, e Deus o faz prosperar, de uma tal forma, de riqueza em cima de riqueza, que agora, depois de alguns anos que o templo estava pronto, ele não espera por ninguém, ele vai lá. Irmãos, para ele ofertar 22.000 bois, 120.000 ovelhas, quanto cresceu a riqueza de Salomão, irmãos. Agora imagina depois disso que ele fez, quanto mais não cresceu. Você lendo os livros de Crônicas de Reis, começa a falar que a coisa era tão farta que a prata perdeu valor. Prata não tinha valor, de tanta riqueza que veio. Porque quando você fala Salomão, você está falando de Israel. Porque como ele era o líder, aquela riqueza veio sobre ele e sobre todo o povo. Então, irmãos, entenda isso. Um coração dadivoso sempre atrai a presença de Deus. Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe até onde isso vai parar. Mas Ele não muda o que está escrito. É assim que Ele trabalha. Como diz o louvor, acredite quem quiser. Não é assim que Deus trabalha. Não cabe a mim discutir o que é. Então, irmãos, ofertar também é sabedoria. Porque o que Salomão adquiriu foi sabedoria e conhecimento. E uma pessoa sábia e rica em conhecimento, ela automaticamente prospera. Prospera. Porque ela sabe como fazer as coisas. Salomão virou um exímio negociador. Ele comprava cavalo por um preço e vendia pelo dobro. Ele fez meio que, não vou dizer enrolar, mas ele fez um negócio, irmãos. Ele convenceu o Irã, o rei de Tiro lá, daquela região. E os caras forneciam madeira, fornecia tudo o que ele precisava, por alguns barris de cevada, alguns barris de azeite, e depois ele deu umas cidadezinhas lá que não tinha valor nenhum para o cara. E havia paz em Israel, porque a oferta também na Bíblia você encontrará a oferta de paz. Então, irmãos, ofertar, você busca a sabedoria de Deus para a sua vida.
Outra coisa, outro clássico de oferta. Abraão, não é? Gênesis 22:5, abra lá. Outro. Onde nós veremos que realmente ofertar é um ato de adoração. Gênesis 22:5 diz assim: Gênesis 22:5. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão tinha certeza, irmãos, que se preciso fosse, Deus traria Isaque do mundo dos mortos. Porque aquele que oferta e é fiel a Deus, ele tem certeza que se preciso for, Deus usa até o Satanás para trazer o que ele precisa. Não se iluda, não se iluda. Por acaso você pode garantir que o teu patrão é crente? Por acaso um patrão que é feiticeiro não pode gostar de você e te promover na empresa? Ou você acha que... Por que você tem que ser dizimista fiel, irmãos? Porque você tem que abençoar aquilo que vem para suas mãos, porque você não sabe a quem aquilo foi consagrado. Você não sabe. Então não se iluda, irmãos, não se iluda. Abraão tinha certeza que Deus traria Isaque até do mundo dos mortos. Porque como é que Deus ia querer Isaque morto se Isaque era o filho da promessa? Se a prosperidade viria através de Isaque. Nós viemos, nós voltaremos, vamos adorar. Porque ofertar é uma atitude de adoração e de fé. É interessante, irmãos. Agora, verso 15, olha lá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Irmãos, até que ponto você está disposto a ofertar a Deus, não é? Juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Irmãos, quem oferta, uma pessoa que tem esse coração dadivoso, de sempre estar ofertando a Deus, além daquilo que é o trivial, que você vem à igreja, algo realmente que move o mundo espiritual, ele se torna amigo de Deus. Ele é alguém que está dizendo que é obediente, porque ofertar é um ato de obediência. Foi isso que o Senhor falou aqui, sim ou não? Tudo isso porque você me obedeceu. Amém? Continuidade da sua família. Lembre-se, Sara era estéril. Rebeca, a mulher de Isaque, filho de Abraão, era estéril. Mas eu pergunto, Deus abriu ou não abriu a madre? Porque se Abraão tivesse negado Isaque a Deus, se ele não entendesse que ofertar é uma atitude de adoração, de obediência ao Deus Altíssimo, será que quando Isaque foi orar, será que Deus teria ouvido a oração de Isaque? Porque a mulher dele era estéril. E o que dizer de Ana? Não é? E o que dizer de Ana? O que é que moveu o coração de Deus e fez com que a estéril Ana se tornasse mãe de filhos, irmãos? O que foi? Fala para mim, alguém lembra? Um voto com Deus. Essa daí tá afiada, hein? Um voto com Deus. Ela fez um voto com Deus. E detalhe, não foi só trazer Samuel e entregar para Eli. Leia o capítulo todo. Ela preparou uma oferta de libação, uma oferta não sei do que, uma oferta não sei do que.
ela fez um monte de coisas para entregar Samuel. Senhor, salva meu filho, Senhor, ele está nas drogas. O que você tem ofertado a Deus? Já pensou nisso? Ela, além de cumprir o voto, que ela fez um voto muito, meu Deus do céu, irmãos. Hoje, se você falar que o filho de alguém está mentindo, a pessoa quer te bater, porque aos teus olhos sempre teu filho e tua filha é inocente, o dos outros é que não presta. Imagina entregar um menino para um sacerdote que tinha 2 filhos sem vergonha, que roubava a casa de Deus, que cometia ato de prostituição na porta da casa de Deus. Imagina. E ela entrega, só que além de cumprir o voto, porque o que moveu o coração de Deus foi o voto que ela fez. E além de trazer isso, ainda trouxe, se você olhar, a lei dizia como era que tinha que ser feito. Então ela trouxe oferta de libação, ela trouxe oferta disso, oferta daquilo. Porque, irmãos, dê nome à sua oferta. Toda oferta na Bíblia tinha um propósito. Não oferte de qualquer jeito. Agora entenda, oferta aqui não é a oferta que você pratica todo dia, mas é aquela que você tem um objetivo a alcançar. Então é algo muito além daquilo que às vezes você faz em todo culto. Só que tem nome, dê nome à sua oferta. Toda oferta na Bíblia tinha um nome, irmãos. Dê nome à sua oferta. Você é uma mulher que não pode ter filhos e quer ter filho, faça um voto com Deus. E diga para ele, Senhor, é isso aqui, ó, me custa não sei quantos meses de trabalho, mas o nome dessa oferta se chama fertilidade. Essa é a questão. Infelizmente, as pessoas banalizaram a coisa. Elas querem induzir você o valor da oferta. Não, a oferta é segundo o que você propôs no seu coração. Agora, olha onde a coisa vai, irmãos. Enquanto Ana chorava e reclamava da vida, ela continuava estéril. Porque qual é o problema nosso, cristão? É que nós achamos que por ficar choramingando, murmurando, falando mal da vida dos outros e reclamando, ó vida, ó azar, ó céus, Deus vai ficar com pena da gente. Não vai. Ele espera uma atitude de você. Ele espera que você se levante e tenha uma atitude diante dele. E as coisas começam a se mover. Irmãos, olhando para esse texto de Abraão, oferta significa unção de conquista. Seus descendentes chegarão mais longe que você. Além da garantia da fertilidade, da continuidade da sua descendência, ainda Deus está dizendo que por causa da oferta que ele fez, de não ter medo de entregar tudo mais precioso que ele tinha para Deus, agora haveria uma unção de conquistas. Os seus descendentes seriam maior que os grãos da areia do mar, e eles conquistariam cidades e reinos. Quando você é fiel a Deus nessa área, irmãos, e quando você caminha com propósito, entenda, algumas coisas você viverá, outras coisas talvez você nem esteja vivo para ver, mas alguém dirá, rapaz, você lembra de fulano? Pois é, rapaz, o filho dele, a filha dele, olha onde chegou. O neto, é assim. Quantas histórias você conhece, irmãos? De pessoas que dizem assim, dos imigrantes que vieram para o Brasil, quantas histórias de japonês, de árabe, de espanhol, de italiano, que os caras chegaram num navio só com a roupa do corpo. E aí hoje os netos são proprietários de indústria, de fazendas. Então algumas coisas talvez você nem veja, mas a palavra de Deus ela ecoa por séculos e séculos dos séculos e ela prevalecerá. E quando vier o tempo da adversidade, você dirá, Senhor, lembra-te, Senhor,
do que eu falei e do meu voto contigo. Deus, irmãos, Ele não retrocede. Deus, Ele faz você caminhar e viver, e caminhar por águas profundas, onde talvez você nem enxergue o que está no fundo, mas Ele está com você, amém? Tudo isso, irmãos, está em Abraão. Você diz assim, pastor, mas o texto aí não diz que ele é amigo de Deus, não. E não diz mesmo, não é? Vai lá em Tiago 2:21. Voltamos para o Novo Testamento, irmãos. Eu estou começando agora eu vou usar muito o Novo Testamento. Já que o problema é o velho, vamos para o novo. Tiago 2:21. Tiago era meio-irmão de Jesus, amém? O apóstolo Tiago, capítulo 2, verso 21. Olha que coisa incrível, vai aí comigo. Vocês estão muito quietos, irmãos. Eu fico com medo quando o povo fica muito quieto assim, porque a mente vai longe, né? Tiago 2, 21. Diz assim: não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo? Ofertar é um ato de justiça. Por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. Fé sem obras é morta. Eu tenho fé que Deus pode me fazer rico. Mas como é que você vai demonstrar essa fé? Quando eu ganhar na Mega Sena, estou mandando você jogar não, viu, irmãos? Mas quando eu ganhar na Mega Sena, mas você nunca jogou. Como é que vai ganhar? Esse é o problema. Então, a fé sem obras é morta. Abraão, pela fé que ele tinha, ele ofertou Isaque. E essas ações tornaram a fé dele completa, porque uma fé que é só da boca para fora não quer dizer nada. Eu tenho fé que Deus tem, mas está desesperado, reclamando da vida, não faz nada. Salomão diz assim, o preguiçoso diz, só mais um pouquinho de cochilo, só mais um pouquinho, daqui a pouco eu levanto, e morre em desgraça, não tem nada na vida, porque quem quer tem que correr atrás. Olha, vamos lá. E verso 23. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. E ele até foi chamado de amigo de Deus. Irmãos, esse é o maior título que uma pessoa... Esquece o negócio de apóstolo, profeta, esquece isso, irmãos, é bobagem. É só um título. Jesus disse o que, irmãos? Que aos servos é revelado os segredos do coração do Pai? A quem é revelado? Então, eu preciso de um título de querubim ungido, ou de ser chamado de amigo de Deus, para que Ele se revele a mim. E como é que Abraão alcançou esse título? Ofertando. Não foi de outro jeito, ou foi? O que nós lemos aqui? Que a atitude dele, junto com a fé, completou. Abraão agora se torna alguém que Deus o chamava de amigo. Como posso fazer isso? Em outras palavras, com meu amigo Abraão. Vou matar todo mundo, inclusive o abençoado do sobrinho dele, que está lá. Eu não posso fazer isso. Por isso que vem a palavra e diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amigos, os profetas. Antes de ser profeta, tem que ser amigo. Deus não quer te usar, lembra? Deus não quer te usar, Deus quer ter um relacionamento com você. Lembra, como eu disse que John Bevere fala, que se ele chegar para a mulher dele e falar assim, Lisa, eu não quero me relacionar, eu só quero dormir com você e ter um filho com você. Como é que Lisa, a mulher dele, se sentiria?
E as pessoas hoje estão assim: Senhor, me usa, você é o quê? Descartável? Deus não quer te usar, Deus quer se relacionar. Agora, de um relacionamento entre um homem e uma mulher que se amam e vivem debaixo das ordenanças de Deus, qual é o fruto disso? Os filhos. Então Deus não quer te usar, Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você, porque aos servos não é revelado, mas aos amigos é revelado os segredos do coração do Pai. Às vezes, irmãos, você não entende. Meu Deus, mas aquela pessoa ela nem abre a boca na igreja. Nunca vi aquela pessoa falar nada. Mas olha, como essa pessoa é abençoada. Por que será, hein, irmãos? Por que será? Será que Deus tem filho predileto? Porque Pedro disse: vejo que Deus não tem filhos favoritos. É muito fácil você chegar na igreja e dizer: porque o Senhor, porque não sei o quê, olha a minha vida. Irmãos, Deus conhece você e você sabe quem é você. A quem você quer enganar? Se Deus é perfeito, onde é que está o problema, irmãos? Agora isso, como diz Tiago aqui, é uma questão de fé. Abraão creu. Ele creu contra toda esperança, irmãos. Porque ele foi claro: nós vamos adorar e depois retornaremos. Toda oferta que você lança ao Senhor com um propósito, uma oferta que te custa algo, que faz às vezes até as pessoas ao seu lado se levantarem e te criticar, pode ter certeza que ela retornará para você 10, 100, 1000, 1 milhão de vezes mais, no tempo de Deus. Pode ter certeza, irmãos. Agora, irmãos, enfim, queremos a bênção, mas não queremos percorrer as etapas para que ela ocorra. E nos dias atuais está cada vez mais difícil, sim ou não? Por quê? Você já se perguntou a Deus? Porque eu perguntei: mas por que, Senhor? Tem uma explicação para isso? Que é aí que entra, irmãos, o tal do: Senhor, eu estou aqui de madrugada com sono, e eu só fecho meus olhos depois que o Senhor me disser. E isso às vezes dura dias. Uma madrugada, 2 madrugadas, 3, 10, 50, 100, 1000 dias. Porque existem coisas que Deus fala e você vai fazendo, vai escrevendo e tal, que não é assim num passe de mágica. Eu fico preocupado com pessoas que dizem assim: não, porque eu sou assim, eu abro a Bíblia e pá! Rapaz, um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Porque Deus não age assim. As coisas de Deus, elas eram e são paulatinas. Ele vai de glória em glória, você vai crescendo. Não, você já quer começar sendo o Superman, não o Clark Kent. Você já quer ser o Superman direto. Você já quer se revelar ao mundo. Por quê? Será que tem uma explicação, irmãos? E o duro é que tem. E é tão óbvio que eu falei: meu Deus, como é que eu não entendi isso há umas madrugadas atrás? Vai lá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3. Vai lá comigo. Irmãos, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Entenda uma coisa: por isso que tudo que se fala tem que passar no crivo da Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Talvez você não encontre, porque Deus ainda não quis te revelar a resposta. Mas pode ter certeza, está lá. Hora menos hora, Ele olha para você, dá um sorriso e diz assim: vou deixar esse menino dormir mais um pouquinho. Vai ali, meu filho. Hora menos hora Ele fala, irmãos. Ele pode fazer o contrário? Pode. Acredite você ou não. Já houve dias de cansado, trabalhando. Principalmente quando eu estava aqui trabalhando na igreja, o dia inteiro, um sol quente. Eu falava: meu Deus, eu tenho que pregar. E eu não consegui ler a Bíblia. De dormir e ver aquele anjo chegar e dizer: ó, você vai pregar tal capítulo, você vai falar isso. Eu acordar e... Jesus, obrigado. Acredite você ou não. Acontece. Mas isso é em atos de necessidade.
Porque é dever do homem e da mulher de Deus buscar a Deus e ver Deus se revelar nas suas escrituras. Porque eu posso falhar, mas as escrituras nunca falhará. Segunda carta aí de Timóteo 3:1 diz assim: saiba que nos últimos dias, do que, irmãos? E você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Você ainda acha que tem mais uns 1000 anos para Jesus voltar? Porque se tiver, parabéns, coitado de quem fica aí. Porque não vai salvar muita gente não. Haverá tempos muito difíceis. Por quê? Não é por causa da situação do mundo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Nos últimos dias, só amarão a si mesmas e ao dinheiro e serão ingratas. É por isso, irmãos, que nós não conseguimos ofertar algo que nos custe, porque nós estamos tão preocupados com nós mesmos. Ai, mas se eu fizer isso, aí é que agora que eu não pago minhas contas mesmo. Você só está pensando em você. E aí, esse tipo de atitude são de pessoas ingratas. E se tem uma coisa que Deus não tolera, é a ingratidão. Deus abomina a ingratidão. Ele quer te abençoar, mas você está amante de si mesmo. Você é avarento, você é mesquinho. Você acha, como diz aquela parábola que Jesus diz, louco. O cara diz, vou ampliar os meus celeiros, vou fazer mais, e aí vou poder dizer para minha alma, descansa. Agora eu estou bacana na vida, e que se dane todo mundo. E aí Jesus diz, louco, se pedir a tua alma nesta noite, o que você tem para me apresentar? Porque prosperidade sem Deus, irmãos, é um buraco direto, é um buraco de minhoca, como diz a ficção científica, no espaço, que te conduz direto para o centro do inferno. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor a ele. Então, irmãos, é por isso que está difícil nos dias atuais. Porque quanto mais Jesus se aproxima, mais estamos vivendo as tribulações dos últimos dias, e mais estamos voltando para nós mesmos, mas não queremos, irmãos, eu sempre falo, gente, cuidado, quando você abre mão de estar na igreja por causa de hora extra, por causa de trabalho, por causa de criança, por causa de mulher, por causa de namorado, cuidado, porque se você não consegue doar 2 horas do seu tempo dentro de uma igreja, cultuando a Deus, irmãos, o que é que está no seu coração? O amor ao dinheiro. E o duro é que você corre atrás disso e nunca alcança nada. Agora, o eterno em Cristo nos deu o antídoto para isso, amém? Tem um antídoto, irmãos. Se existe o veneno, mas com o próprio veneno se faz um antídoto. Existe um antídoto para isso. Deus sabia, ou Ele conhece o fim desde o começo. Jesus sabia, irmãos, o que nós enfrentaríamos. Por isso que existe o antídoto. Vai lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 6. E ainda tem gente que quer insistir que os dons cessaram. Fica nessa aí, como diz a molecada, fica nessa vibe aí, que os dons cessaram. Que eu quero ver como é que você vai enfrentar as coisas espirituais. Porque só na mitologia grega que tinha semideus na terra, irmãos. Romanos 12, verso 6, está comigo aí? Deixa eu ver o horário aqui, irmão, senão, tá no horário, senão fica o evangelho eterno. Romanos 12, 6 diz assim, Deus em sua graça. Deus em quem, irmãos? Quem é a graça de Deus? Vocês estão bem, irmãos, vocês estão assim, olha, valeu a pena discipulado, viu? Estou começando a me motivar a dar discipulado. Nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, porque servir é um dom, irmãos.
Por isso você não pode insistir. Se a pessoa não quer, ela não quer. Servir é um dom. Tem gente que diz que quer, mas se ela não é chamada para isso, rapidinho ela vai arrumar um probleminha, uma confusãozinha, alguma coisinha para dizer, me tiraram, porque não sei o quê, porque é mentira, que você não tem um chamado, você não foi chamado para isso. Quem é chamado, irmãos, pode tomar pancada, sol, como diz aqueles cartazes do Facebook, não é? A águia está aquela chuva e ela está lá imponente. Por quê? Ela nasceu para enfrentar as tempestades. Isso é chamado, irmãos, isso não é para qualquer um, não. Nem todo mundo foi chamado para isso, não. Com dedicação, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, que é oferta, irmãos, é dinheiro, money, dê com generosidade. Então, irmãos, quem oferta com generosidade, quem faz voto com Deus, quem nem faz voto, fala, Senhor, eu vou dar isso, tá aqui, toma tudo aí, Senhor. Pode ter certeza que isso é um dom. E a maioria critica porque não tem esse dom. E não entende que é esse dom que faz você caminhar e ser chamado amigo de Deus. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Então, irmãos, qual é o antídoto? Você buscar em Deus o dom. Senhor, coloca esse dom em nome de Jesus, Espírito Santo, na minha vida. Eu quero ser alguém dadivoso. Porque, irmãos, como é que você combate a avareza e a mesquinharia, irmãos? Como é que você combate espíritos de miséria que podem talvez assolar? Talvez você diga assim, ai meu Deus, meu avô foi à bancarrota, meu pai também foi à bancarrota, e eu estou vendo agora na minha casa, eu, meu marido, a gente também está indo à bancarrota, nada vai para frente. Você nunca pensou nisso não, irmãos? Como é que você vence isso? Não é só orando, Senhor, em nome de Jesus, que o espírito da miséria... Não, irmão, isso é conversa, isso é balela. Isso é balela. Eu posso orar por você aqui a noite toda, mandando o espírito de miséria embora. Se você não pedir a Deus que te dê um coração dadivoso, porque como é que você combate a miséria? Sendo generoso. Por quê? Porque aquele que você semeia uma semente que foi Deus que te deu. É Deus que te dá a semente para você semear. Se você come essa semente e não guarda uma parte para semear, como é que você terá nova colheita? Ai, glória a Deus, irmãos, o Senhor me abençoou, eu recebi uma bênção, aleluia, estou muito feliz, está bom. Mas você não abençoa a casa de Deus, dali 3, 4 meses, eu não sei, porque está difícil, porque não sei o que, é isso aí, irmãos. Não tem pastor que dê jeito, nem a fogueira santa vai dar jeito. Por quê? Porque você precisa entender que é esse dom de contribuir. Que se Deus não quiser te dar ele, mas só pela intenção que você tem, ele já começa a te abençoar. Porque ele vê que você quer abençoar. Você quer. Isso se chama generosidade, irmãos. E quanto mais você tem, mais você quer fazer. Agora, eu não faço porque eu não tenho. Você não faz porque não tem, ou você não tem porque não faz? Essa é a questão. Eu não faço porque não tenho, você não faz porque não tem, ou não tem porque não faz? Porque Ana não tinha filho e fez, e depois teve filho. Irmãos, 2 moedinhas de uma viúva valeu mais que tudo que aqueles homens fizeram, porque disse Jesus que aquelas 2 moedinhas era tudo que ela tinha. Então não é qualquer oferta. Entenda isso. Então, irmãos, para a gente concluir, como eu lembrei do Ivanildo agora, só para concluir, pastor. Para a gente concluir, algumas lições. Primeiro, não oferte por ofertar. Não faça isso, isso é um pecado, irmãos. Se o teu melhor, sei lá, é R$2, pega na tua mão. Você vai transferir? Ora também antes, sabe? Fala, Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho hoje, Pai. Mas isso aqui se chama aumento do meu salário. Dê nome à sua oferta, irmãos. Dê nome à sua oferta. Eu posso falar para você que eu conheço pessoas que
o filho estava perdido. E ela fez a oferta e disse assim: Senhor, o nome dessa oferta aqui se chama Salvação do Meu Filho. E dentro de 3 anos ela viu aquele menino mudar da água para o vinho. Dê nome à sua oferta. Não trate a oferta como algo comum, como uma balela. É algo muito sério. Dê nome à sua oferta. Não se oferta porque está sobrando, se oferta porque você é grato e ama a casa do Senhor. Toda a passagem que lemos, irmãos, e muitas outras que não lemos, nos ensina que toda oferta tinha um propósito. Então dê nome à sua oferta. Todas essas passagens, irmãos, têm algo em comum que nós lemos. Todas as vezes que ofertamos, atraímos a presença de Deus. Toda vez que você oferta, você atrai a presença de Deus para a sua vida. Você mesmo, diz a carta aos Romanos, Paulo diz que nós somos uma oferta viva no altar do Senhor. Todas as vezes que você oferta, e você tem um coração dadivoso, irmãos, você atrai a presença de Deus. Todas essas passagens que nós lemos, tinha isso em comum. Não importa qual era o motivo, mas no final, uma coisa era comum. Deus vinha e vamos parafrasear, o que você quer? Atraía a presença de Deus. Independente se o cara era correto, se ele não era correto, atraía a presença de Deus. Irmãos, os países mais prósperos do mundo são países de base cristã. Ainda que o povo hoje, que nem na Europa, esteja tudo desviado, mas o evangelho que incendiou a América veio da Europa. Sabe o que eu vejo quando eu olho para a Europa hoje, irmãos? Nessa questão espiritual, eu lembro muito do que nós lemos aqui, que farei os seus descendentes conquistarem e prosperarem. A palavra de Deus, irmãos, ela não volta. Porque você pode ver, o negócio está descambando, mas os caras continuam sendo os países mais ricos do mundo. A grande fortuna do mundo, irmãos, basicamente estão na mão de 12 famílias. Essas 12 são descendentes judaicas. Viu? Você vê um monte de empresas, mas vai resumindo, pesquise na internet, vai resumindo tudo, chega em 12 famílias. Banqueiros, acionistas, que estão por trás de... É como, por exemplo, no Brasil, quando você fala de Votorantim. O grupo Votorantim não é só cimento. Ele trabalha com ferro, com roupa, com minério, com um monte de coisas, com química, com aço. Então, por quê? Porque Deus disse: farei dos teus descendentes, Abraão. Hoje em Cristo nós nos tornamos descendentes, irmãos. Então, sejamos como Abraão, sejamos como Isaac, como Jacó. Jacó era perfeito? Não era. Mas que o bicho não tinha dó de dar as coisas para Deus? Não tinha, não. Deus sabe o fim desde o começo. Então, irmãos, todas as vezes que ofertamos, atraímos a presença de Deus. Se eu tivesse que resumir em uma palavra tudo o que falamos nessa noite, eu diria prosperidade. Eu resumiria tudo o que eu falei aqui, irmãos, nessa única palavra, prosperidade. E eu fui até pesquisar no dicionário, para ver se eu não estava maluco. O que é prosperidade? Prosperidade é o estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. A prosperidade é um estado que é cobiçado por quase todos os seres humanos que desejam atingir padrões de vida que lhe garantam a contínua ascensão de contentamento e estabilidade emocional. Não é só dinheiro. Então, irmãos, quando eu falo prosperidade, eu estou dizendo que a minha vida de fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas,
os votos e os propósitos que eu faço com Deus, eu estou dizendo, meu casamento é próspero, minha vida financeira é próspera, minha vida emocional é próspera, minha vida ministerial é próspera, minha vida profissional, minha carreira é próspera. A minha alma é próspera porque ela está feliz, não é? Davi era um homem dadivoso, sim ou não? Ao ponto, irmãos, de ele dizer: por que te abates, ó minha alma? Se em Deus eu espero. Só quem pode falar isso, irmãos, é quem é dadivoso. Porque Davi sabia que a felicidade, o sucesso e tudo o que ele precisava estava em Deus. Por isso que ele deixou tudo que Davi conquistava, ele deixou no tesouro do templo para que Salomão construísse a casa de Deus. Quem oferta, irmãos, quem é dadivoso pode dizer: alma, se alegra em nome de Jesus, porque eu sei o Deus que eu sirvo e os votos que eu faço com Ele. Estou quase um coach, hein, irmãos? Cura física, irmãos. Prosperidade. Lucas 7 diz que Jesus terminou de dizer à multidão, foi lá para Cafarnaum e ali um escravo estimado de um oficial romano, de novo, alguém que não era crente, estava doente. E aí os judeus foram lá, suplicaram. Verso 4 diz, insistentemente, que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Por que ele merecia a ajuda de Deus, irmãos? Porque ele era dadivoso. Ele, do dinheiro dele, porque um homem, um centurião, quando ele ia à guerra, os despojos da guerra eram divididos, então ele tinha condições. Das riquezas dele, ele construiu uma sinagoga para judeu. Então eles disseram, vamos por assim, irmãos, os fariseus: a gente não gosta de você não, Jesus, você é um impostor, mas a gente sabe que você tem poder. Então, vai lá, ajuda ele, você tem que ajudar ele, porque ele ajuda a gente. E Jesus para e, amém, eu vou lá. Jesus obedece. Por quê? Porque a oferta atrai Deus. E quem é Jesus, irmãos? O cara foi ousado, porque o ser ofertante tem que ter o dom da fé. Ele disse: Senhor, nem precisa ir, sou um homem de autoridade também. Olha, irmãos, que petulância. Se eu digo para um vai, vem, ele vem. E Jesus olhou e ficou admirado e disse: nunca vi uma fé como a desse homem em Jerusalém. Por quê? Porque quem entende o princípio de autoridade, entende que a autoridade é obediência. E ele, mesmo sem ser judeu, ele era dadivoso. Ele abençoou o povo de Deus. E Deus ensina que aqueles que abençoarem o seu povo será. O cara pode não ser crente, entenda, eu não estou falando de ir para o céu. O cara pode não ser crente, mas se ele fala assim, já conversei com pessoas, irmãos, que não são cristãs, ela disse assim: olha, gostei, eu vou te ajudar. O cara pode não ser crente, mas se ele tem um coração dadivoso, Deus está com ele. Deus o faz prosperar os seus caminhos. E Jesus reconheceu que a fé daquele homem era muito grande. Então, irmãos, prosperidade são milagres. Você talvez diga assim: mas eu não faço porque eu não tenho. E o que dizer da viúva de Serepta? Ela tinha alguma coisa, irmãos? Que Deus malvado é esse Deus, irmãos? Elias, seu preguiçoso, levanta, acorda. Você vai caminhar, Elias. E quando você chegar lá, vai ter uma mulher pobre, miserável, querendo morrer. E você vai falar para ela te sustentar. Olha, irmãos. Quem admite isso hoje, irmãos? Você não quer ajudar quem você acha que merece? Imagine aquele que é vagabundo, que não quer saber de nada.
Eu não estou falando que Elias é vagabundo, amém? Eu só estou parafraseando. Porque aquela mulher não conhecia Elias. Ela viu um homem chegar e dizer assim: o que você tem? Eu tenho um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um pãozinho aqui, vou comer, depois vou morrer com meu filho. Ele falou assim: não, mas antes de você morrer, vai lá e faz para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor: o azeite e a farinha nunca faltará enquanto não vier a chuva. Será que aquela mulher acreditou, irmãos? Ela fez, porque a obediência atrai. Ela obedeceu. Mas eu te digo, ela não acreditava no que Elias falava, sabe por quê? Porque o filho dela morre. E aí Elias vai lá, ora e Deus ressuscita o menino, ela diz: agora eu sei que você é um homem de Deus. Mas e se ela tivesse falado assim: olha meu amigo, o negócio é o seguinte, pega teu caminho, porque o negócio está difícil para todo mundo, e cada um que cuide do seu, e o mais forte vai sobreviver, então some da minha casa. Irmãos, milagres, quem tem uma vida, quem oferta a Deus, quem entende esse princípio, quando precisar de milagres, Deus fará milagres, amém? Fique em pé no seu lugar, senão fica o evangelho eterno. Isso aqui, irmãos, é a ponta do iceberg. Comece a estudar sobre finanças, você ficará assustado. Como a Bíblia fala de oferta, irmãos. Como Deus sempre trabalhou com oferta. Até mesmo a minha e a tua salvação foi uma oferta que Deus fez, sim ou não? Deus ofertou o seu Filho naquela cruz, como sacrifício, como cordeiro, para que eu e você fôssemos redimidos. Então tudo é oferta. Só que primeiro nós vamos orar, pedir que Deus nos dê esse dom, irmãos, porque é um dom. Pedir que Deus nos dê esse dom de ser dadivoso, de ser um abençoador, de ser alguém que ama ofertar, que ama dizimar na casa de Deus. Isso é um dom. Por isso que você não pode ficar olhando para a vida dos outros. Olhe para a sua vida e veja onde você quer chegar. Olhe para a sua vida, porque é um dom. Isso é um dom, irmãos. Isso está dentro dos energemas, não é? De energia, o resultado da energia. São dons ou habilidades que Deus coloca dentro de nós, porque desses dons se levantam outros dons que são muito mais notados. Então, se você crê, não em mim, mas no que eu li, que é um dom ser generoso, é um dom você ser alguém que contribui, que oferta, que dizima, que oferta realmente, que tem fé de falar: Senhor, eu vou fazer um voto contigo, e o nome desse voto é tal, e eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, Senhor. Isso é um dom, irmãos. E como disse o apóstolo Paulo, exerça na medida da fé que Deus lhe deu. Porque não adianta você fazer e depois ficar reclamando, ou duvidando no seu coração. Porque Tiago também diz que às vezes oramos e não recebemos porque pedimos mal. Ou se duvidarmos na oração, não receberemos, seremos como as ondas do mar, que ficam agitadas de um lado para o outro. Por isso que às vezes não recebemos, porque duvidamos. Então, vamos orar, vamos pedir esse dom a Deus, amém? Vamos pedir esse dom. Depois eu quero orar com você e liberar, irmãos. Eu sei que tem coisas que são difíceis, sabe? Eu não sei o que você tem passado, eu sei o que eu tenho passado, eu não sei o que você tem passado. Quais são as suas lutas, seus problemas financeiros? Eu não sei, irmãos, quais são os seus sonhos. Mas vamos orar para que Deus também derrame a fé, para que você possa exercer, para que você possa ser alguém que dá nome à sua oferta, que realmente caminha no mundo sobrenatural e traz do mundo espiritual aquilo que você precisa no mundo material. Isso é fé, irmãos. Isso é fé.
Vamos orar, irmãos? Senão não paro de falar. Não faça por emoção, irmãos, por instinto. Mas ore com convicção, isso é uma fé racional. Ore com convicção, porque se você realmente deseja esse dom, não fique desejando esse dom, só porque eu falei que é uma ferramenta que atrai Deus. Porque existem outras ferramentas também. Então, sabe, não ore ao Senhor e peça a Ele, porque você já sente dentro de você. Isso é o resultado da energia de Deus, irmãos. Os energemas, os dons que nós ensinamos no discipulado nível 3. Sabe? Porque você já sente que algo pulsa dentro de você, e você quer fazer, mas às vezes não tem condição, às vezes não dá, e é porque a sua vida parece que está indo cada vez mais para o buraco. Porque Deus quer acrescentar a sua fé. Talvez você seja como Ana. Alguma área da sua vida está estéril. Mas o que mudou a vida de Ana não foi o que Deus fez, mas foi o que ela fez. Ela disse: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Jacó disse: Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu te darei a 10ª parte. Ele sofreu. Ele teve que colher o que ele plantou, porque ele gostava de enganar os outros, então ele foi enganado pelo sogro. Mas ele não saiu daquele lugar de Moabanã, ele saiu daquele lugar milionário, mais rico do que Labão. E voltou para Canaã para se tornar o patriarca, o pai das 12 nações. Então, irmãos, às vezes você precisa de fé para dar a Deus aquilo que humanamente você não tem, mas Ele tem. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor sempre tem uma palavra para nós. E eu creio, Pai, que a tua vontade é de nos ver prosperar, é de nos ver crescer na tua presença e ser próspero em todas as áreas. Senhor, em nome de Jesus. Deus, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Então, Pai, essa graça que o Senhor concedeu a tantas pessoas na Bíblia, há no mínimo 2000 anos atrás, eu sei que essa graça que é Cristo está em nós até hoje. Por isso, Pai, que esse dom, Pai, esse dom de contribuir, esse dom de ser generoso, dadivoso, de ser chamado para te servir, Pai, derrama sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo. Derrama sobre os corações daqueles que realmente sentem que o seu coração queima e que não faz mais porque não consegue, porque está limitado. Mas, Senhor, a tua palavra diz que a unção despedaça todo o jugo, e o jugo é algo que aprisiona, que nos faz como um boi que colocava o jugo e era obrigado a trabalhar de sol a sol. Por isso, Pai, a tua unção, os teus dons, ela despedaça tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, derrama esse dom sobre nós, Pai. Derrama esse dom sobre nós, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, toda a ação maldita do inferno, Senhor, que faz com que a pessoa não entenda, que faz mesmo a pessoa neste momento passar mal, Senhor, está tendo ânsia, está tendo como se fosse queda de pressão, Senhor. Eu agora anulo em nome de Jesus, e eu ordeno espírito maligno, solta a mente dessa pessoa, solta a mente dela em nome de Jesus, porque a partir de hoje, ela será dadivosa, ele será dadivoso.
Em nome de Jesus, Pai. Que os teus dons, Pai, se derrame sobre nós, sobre aqueles que estão em casa nos assistindo, sobre aqueles que estão até mesmo dentro de um carro dirigindo, sobre aqueles que estão até mesmo numa penitenciária, preso ou trabalhando, sobre aqueles que possam estar no hospital, enfermo ou trabalhando, Pai. Derrama esse dom, Senhor, porque esse dom é a chave de te atrair, e aonde a tua presença é manifesta, há cura, há salvação, há libertação, há milagres, há liberdade, Senhor, na tua presença, Pai. Senhor, eu também te peço, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a fé de cada um que me escuta agora, Pai. Para que possa não somente falar com a boca, mas crer de todo o seu coração. E assim como Salomão, Pai, durante os dias que vêm, ela possa perceber que alguma coisa mudou em sua vida, Pai. Porque Tu és um Deus que sempre livra o Teu povo. Como o Senhor disse, Pai, para Esté, usando o seu tio, se por acaso você não se levantar, porque foi para isso que Deus te trouxe, para este momento de livrar o seu povo da morte, Deus enviará outro. Por isso eu creio, Pai, que sempre haverá um livramento, sempre haverá um escape. E em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, derrama este dom de servir, através da generosidade, através da contribuição, Pai. Porque esse dom, ele despedaça toda avareza, toda ingratidão, todo egoísmo. Este dom nos faz caminhar com excelência e ver a nossa vida e a vida dos nossos familiares prosperarem todos os dias em Teu nome, Jesus. Aumenta a nossa fé para isso, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor. Como disse Pedro a Ti, Jesus, aumenta a nossa fé, para que possamos viver e alcançar, Senhor, o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Agora, irmãos, eu vou te dar, você que está aqui, você que está em casa, você que está me assistindo, eu vou te dar em 1 minuto ou 2, para você falar para o Senhor quais são as suas deficiências e dizer para Ele qual é o voto, qual é a oferta que você está disposto a fazer. Eu não vou te chamar aqui à frente, pode ficar despreocupado. No final, eu deixei para fazer oferta no final, porque você está falando de oferta, então a gente nunca sabe em quem Deus toca, ou quem está nos assistindo, que faz transferência, a gente nunca sabe. Mas eu não vou chamar você aqui à frente, eu não vou dizer para você qual é o valor que você deve fazer, mas eu vou te dar 2 minutos aí, no máximo 3, para você que crê, falar para o Senhor qual é a área que você espera que mude na sua vida, o que é que você está esperando, qual é a bênção que está retida, e qual é o voto que você está disposto a fazer. Agora, você vai falar com Deus. Se você cumprirá ou não, é problema seu e de Deus. Eu não quero saber e nem estou interessado em descobrir. Por quê? Porque isso é algo entre você e Deus. Amém? Então não é para você cantar a música. A música é só para você não se distrair. É para você falar com Deus. Se sua vida está tudo beleza, amém. Tranquilo. Mas se existe áreas da sua vida que tem problema, essa é a hora, irmãos. Essa é a hora. Porque tudo é possível ao que crê. Essa é a hora de você falar com Deus e dizer para Deus o que você está disposto a fazer. Amém? Aleluia. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá
posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces, Pai, e sonda a mente e o coração, Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que o que dois ligam na terra, o Senhor liga no céu, e o que dois desligam na terra sobre qualquer assunto, o Senhor desliga no céu. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, que aquilo que os Teus filhos falaram contigo, que seja ligado contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus, que o Senhor venha abrir, Senhor, trazer o livramento, o socorro financeiro, Pai. Aquilo que os Teus filhos precisam, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, aumenta a fé de cada um deles, para cumprir os votos, Pai, que eles fizeram contigo nessa noite, Senhor. E eles possam ver o resultado, Senhor. Eles possam colher, Pai, uma medida, Senhor, muito maior, uma medida incalculável. As riquezas, Pai, que vêm de Ti, possa suprir as necessidades dos Teus filhos, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos terminar ofertando com louvor, não é? Para encerrar. Então, se você vai ofertar nessa noite, ou já ofertou, não tem problema. Segura o teu envelope aí, caso você ainda não tenha feito isso. Se você já fez, não tem problema, o Senhor sabe o que você já fez. Você que está em casa, que já ofertou, creia que Deus está fazendo, ou irá fazer uma transferência, enfim. Não sei o que você vai fazer, mas aí no teu lugar, assim, sabe, levanta a tua mão, ainda que não tenha nada nela, irmãos, creia. Deixa de ser carnal, começa a andar por fé. Creia.
nós vamos orar. E depois, durante o louvor, você que ainda não entregou, que irá fazer transferência, você faça em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos cada dízimo, cada oferta alçada, cada voto, Pai, que os teus filhos estão fazendo contigo neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eles possam ver o resultado, Pai, que eles possam experimentar, Pai, Senhor, do teu cuidado, da tua prosperidade nas áreas que eles precisam, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Pai, ver realmente o Senhor vir até nós, que possamos, Pai, ser atraídos até Ti, e que possamos, Pai, sermos chamados de Teus amigos em Cristo Jesus. Pai, que toda a ação do devorador, Pai, toda a ação do inferno seja destruída agora, Pai. Abre as portas de emprego. Senhor, traz o socorro e o escape, traz a provisão que os teus filhos precisam, para sanar muitas dívidas que contraíram, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus, que toda sorte de bênção esteja sobre cada um, Pai, nessa noite, Senhor, e eles possam viver o teu melhor. Traz a tua prosperidade, traz as promoções, libera, Senhor, em nome de Jesus, toda a aposentadoria que está travada, Senhor, todo o processo trabalhista que está travado, libera, Senhor, toda a bênção que está travada, Pai, em nome de Jesus, Senhor, libera, nós te pedimos, Pai, libera, Senhor, nessa noite, que os teus filhos possam melhorar, dá sabedoria, Pai, para que os teus filhos sejam os melhores naquilo que fazem. Traz, Senhor, a tua presença, Pai, que nós possamos viver e ver, Pai, que a tua palavra é verdadeira, Senhor, que o Senhor honra aqueles que te honram, Pai, que o Senhor se revela fiel àqueles, Pai, que se revela fiel a ti, Senhor. Como diz a tua palavra, ao fiel o Senhor se revela fiel, ao irrepreensível o Senhor se revela irrepreensível, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa história nessa noite, Pai. Que todas as cadeias, tudo aquilo que prende, que acorrenta a tua prosperidade em nossas vidas, seja anulada em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, desde já te agradeço. Leva-nos em paz, nos dá um fim de semana abençoado, Pai. Nos dá, Senhor, uma segunda-feira de feriado abençoada, nos dá uma semana abençoada, livra-nos dos acidentes, dos homens maus, livra-nos, Pai, de toda raiz de amargura. Irmãos, cuidado, irmãos, cuidado com aquilo que você está semeando dentro da tua casa. A palavra diz, cuidado para que não brote raiz de amargura. Às vezes as tuas palavras estão semeando amargura no coração de pessoas, e que depois você não conseguirá arrancar essa raiz, e aquilo que você acha que é felicidade, se tornará em tragédia. Semeie coisas boas, assim como oferta é uma coisa boa, semeie coisas boas dentro do seu lar. Pai, em nome de Jesus, Pai, arranca toda a raiz de amargura, Senhor, e nos dá, Senhor, uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.